E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos prosperar? Vamos crescer, vamos avançar. E hoje eu vou falar sobre algo que, infelizmente, pelo menos nos dias atuais, pouco se fala, né? Ou tá se banalizando, tá virando algo normal, algo que é lícito, né? Que é o pecado. Pecado. O que é pecado? Pecado é uma transgressão a uma lei ou a um princípio, né? A um preceito, a um princípio, tá? E a palavra de Deus, a Bíblia, ela tá cheia de princípios, ela tá cheia de preceitos, ela tá cheia de ordenanças, ela tá cheia de conselhos, né? Que nos ensina no caminho que nós, seres humanos, devemos andar. Pecado é tudo aquilo que agride a você mesmo. Pecado é tudo que agride, né? A você mesmo. Agride a sua mente, agride o seu emocional, agride o seu corpo, agride o seu psicológico, a sua saúde, agride a vida das pessoas e muitas das vezes imperceptível, né? Devagarinho, porque está escrito: há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas no fim dá cabo de morte. Há caminhos que aos olhos do homem parece perfeito. Não vai dar em nada, não tem nada a ver, tá tudo certo, Deus perdoa, Deus é bom, Deus é amor. Aí começa com essa desculpa. A carne é fraca, Deus sabe, Deus conhece, mas a alma dela e o espírito dela sabe que aquilo desagrada a Deus, sabe que aquilo não é o certo, não é o bom a se fazer. Mas como a pessoa vive pela vontade da carne, então ela vive no pecado. Entende? Vive no pecado. E está escrito que o salário do pecado é a morte. Por exemplo, eu não posso pecar por você. Eu não posso pecar por você. Entende? Se eu erro, se eu falho e se eu peco por mim. E eu vou sofrer as consequências. Entende? Porque a única coisa que nos afasta de Deus, a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. É o pecado que coloca uma barreira, uma separação, um limite entre a prosperidade e o fracasso, entre a vida e a morte. Entende? É o pecado. É o pecado. E muitas pessoas, elas estão vivendo naturalmente, carnalmente, fazendo aquilo que elas querem e desejam. Tem algum problema nisso? Não, por quê? Porque a pessoa tem o livre-arbítrio. Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Ela pode fazer o que ela bem entender do corpo dela. Mas ela tem que ter consciência e ciência que ela tem um espírito e ela tem uma alma, né? E esse corpo um dia vai ter fim. E aí? Será que ela prosperou espiritualmente? Será que ela tem a certeza da salvação? Será que ela está desfrutando da misericórdia e do perdão de Deus? Entende? Eu não sei. Será que ela está prosperando de fato? Porque todo pecado vai impedir de você prosperar. Pecado da prostituição. Quem vive literalmente na prostituição. Independente da religião, independente do credo, independente... Eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de pessoas. Prostituição, né? A pessoa ali está deliberadamente... ela vicia na prostituição. Então... ela se prostitui, ela trai. Para ela se prostituir, ela trai, ela mente, entende?
ela manipula, ela tá ali, ó, pensando que está se dando bem, porque ela está tendo prazer momentâneo, passageiro, entende? Tá inflando o ego dela. Quantos homens infla o ego dele, infla, né? Por ele ter 2, 3, 4 mulheres, né? Quantos homens infla o ego dele? E para ele tá abafando, mas ele mal enxerga que na vida sentimental, que na vida familiar, que na vida amorosa, ele está empobrecendo. Empobrecendo. Está virando um miserável. Um miserável na vida amorosa, na vida sentimental, por causa de um pecado que se torna um vício. Todo pecado se torna um vício. A pessoa, ela fica dependente daquilo. A pessoa fica dependente. Quantas pessoas, infelizmente, estão dependentes, viciadas na prostituição? E muitas das vezes são até religiosas. São da igreja, falam da palavra, estão em cima de um altar, mas elas estão presas na prostituição, na pornografia. Sabe? Quantos homens estão presos na pornografia? Não conseguem se libertar. Não conseguem se libertar porque não entendem que não depende de Deus, depende deles mudarem suas atitudes. Entende? Buscarem ajuda, confessarem seus erros, seus pecados. Mas vem o orgulho, vem o medo, vem um montão de sentimento que impede que ele venha buscar ajuda. Então muita gente não se liberta do pecado e não prospera é por causa do medo do julgamento, do medo da condenação, do medo do que vão falar, do que vão pensar, do que vão fazer, medo de perder. Ela tem medo, né? Ela tem medo. Mas ela não tem temor em não fazer. Ela tem medo de confessar, mas ela não tem temor a Deus da consequência do erro e do pecado que ela mesma está cometendo contra si própria. Então, Deus, ele é bom, Deus, ele perdoa, Deus, ele ajuda, Deus, ele santifica, Deus, ele limpa, Deus, ele lava, Deus, ele purifica. Por quê? Porque não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Quando Adão desobedeceu a Deus, né? Desobedeceu. Quando Adão pecou, não foi Deus que se afastou de Adão. Foi Adão que foi se esconder de Deus. Adão, ele foi se esconder de Deus. Deus, ele procurou Adão. Adão! E Adão, ele se escondeu. Ele disse, não, eu estou nu. Eu me escondi para que não me viste. Porque se Adão tivesse confessado, falado, explicado que tivesse errado, e falado a verdade, porque outro pecado, falar mentira. Tem muita gente vivendo na mentira e falando mentiras deliberadamente. Fala mentira no trabalho, fala mentira para os amigos para querer sair por cima, fala mentira para a família, fala mentiras para o filho, vai mentindo. Mente por quê? Porque não quer que descubra algo de errado ou quer mostrar algo que não é. Fica mentindo. Então é pecado, está pecando contra si mesmo. Está pecando contra as pessoas que ele diz que ama. Entende? E não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, uma hora, tudo vai ser cobrado. Não é melhor confessar? Não é melhor falar? Não é melhor ser sincero? Entende? Pagar o preço, né? Para ser livre do pecado? Não, mas a pessoa continua mentindo porque ela pensa que ela vai se dar bem. Né? O pecado da mentira, então impede que ela prospere.
E por mais que ela venha prosperar na mentira, é como se ela está construindo um castelo lindo na areia. Não tem estrutura nenhuma. De uma hora para outra aquilo pode ruir e acabar com tudo. É o pecado. Entende? Então, aos olhos do homem, o caminho parece ser perfeito, mas no fim dá cabo de morte, porque o salário do pecado é a morte. E não há prosperidade na morte. Não há prosperidade na morte. Há prosperidade na vida. Há prosperidade em Deus. Há prosperidade na verdade. Há prosperidade na santidade. O que é santidade? Nós não somos santos. Eu não sou santo. Você não é santo. Não existe santo aqui na terra. Todos nós somos miseráveis pecadores. E aquele que diz que não tem pecado, esse já pecou, é mentiroso. Agora, a diferença não é você errar, não é você falhar, não é você pecar. A diferença é você falhar, errar, pecar e decidir continuar errando, falhando e pecando, pensando que não vai acontecer nada. Entende? Esse é o problema. Se você errou, tudo bem. Conserta o erro. Se você falhou, tudo bem, não falhe mais, né? Acerte, veja aonde foi a falha e corrija. Se você pecou, então, poxa, já é um ótimo indício para você não pecar mais, porque você sabe como que você pecou. Você vai ter que vigiar. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Vigia, vigiar é fugir do pecado. Fugir. Você combate o mal, você combate o diabo, você combate os maus pensamentos, os maus sentimentos. Você combate. Porque se você não combater o mal, que age na sua mente, que age no seu coração, que age na sua vida, levando você ao pecado, então você não vai conseguir fugir do pecado e você vai ser engolido por ele. Porque não tem como combater o pecado. Entende? Não tem como. Você tem que fugir do pecado olhando para Deus, olhando para a verdade, olhando para a santidade, olhando para a pureza, olhando para a palavra de Deus. Entende? Aí sim, depois que você vigia, você vai orar. Você vai orar, você vai falar com Deus a verdade daquilo que se passa na sua mente, no seu coração, na sua vida, para que Ele te mostre o caminho que você deve andar. Mas o caminho do pecado, o caminho do orgulho, o caminho da prostituição, o caminho da facilidade, da liberalidade, não é o caminho que uma pessoa que decidiu ser próspera deve andar. Porque senão ela vai perder. Ela vai perder a paz. Ela vai perder a paz. A paz, porque o que dá paz para a pessoa é o Espírito Santo. A paz que excede todo o entendimento não vem de uma vida abastada, tranquila. Se você tem dinheiro, não vem. A paz, a verdadeira paz, ela vem de Deus. Ela vem da santidade. O que é santidade? Sermos santos, separado do pecado. Separado. E o pecado hoje nunca foi tão acessível como buscar a Deus. Tanto um quanto o outro é acessível. Um exemplo, tu tá na internet, no YouTube, ouvindo uma pessoa talvez que você nunca viu, entende? Falando sobre santidade, que é se separar do pecado que leva à prosperidade, e o pecado que leva à destruição e à morte. Entende? Então, se você quiser agora, você falha, você erra, você falha e você peca. A internet é uma mostra disso. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantos homens, quantas pessoas
infelizmente estão pecando porque estão fazendo mau uso da internet, fazendo mau uso do celular, fazendo mau uso do computador, fazendo mau uso, sabe? Aprendendo tanta coisa errada, aprendendo tanta coisa negativa, destrutiva, maliciosa, sabe? Que no fim vai levar ele à morte, porque essa é a função do pecado. Essa é a função do pecado. O salário do pecado é levar a pessoa à morte. À morte. Então não tem como ter um casamento abençoado, ter um casamento próspero, ter um casamento feliz, se o homem, se a mulher vive na malícia, na prostituição. Entende? Na orgia. Não tem como, irmão. Não tem como. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Não tem como. Não tem como a pessoa ter paz financeiramente se ela não conquistou tudo que ela tem na verdade, na honestidade. Entende? Na honestidade, sem passar por cima de ninguém, sem tirar vantagem de ninguém. Sabe? Não tem como, não tem como. Ela pode até desfrutar fisicamente, naturalmente, da riqueza que ela conquistou. Mas ela não vai desfrutar da prosperidade que vem junto com a riqueza. Então, quantas pessoas aí têm dinheiro, são ricas, mas elas não desfrutam daquilo que ela tem. Elas não têm paz. É só problema. É só problema. Por quê? Porque aquilo que ela plantou, ela está colhendo de uma forma diferente. Ela não está perdendo a riqueza que ela tem. Ela não está perdendo o dinheiro que ela tem. Mas aquele dinheiro, aquela riqueza, por ter vindo em meio de um pecado, vai gerar morte na vida dela. Aí gera morte na família, com os filhos, com a esposa, desentendimento, briga. Por quê? Porque ela abriu uma brecha, ela abriu uma porta, né, para que o espírito da morte entrasse. Então ele começa a matar, a roubar e destruir. Ah, mas ela tem dinheiro. Mas no fim, talvez é a única coisa que ela vai ter, só para enganar e iludir ela, para ela continuar vivendo no pecado, na ganância, no orgulho, na prepotência, sabe? Então, pessoal, a verdadeira prosperidade, ela está na eternidade. A verdadeira prosperidade, ela não está nessa terra. Você não vai encontrar a verdadeira prosperidade nessa terra. Pode ser o homem mais rico do mundo, pode ser o bilionário de não sei lá das contas. A maior riqueza não está naquilo que ele tem, está naquilo que está em quem ele é. Quem ele é? Ele é separado do pecado. Ele, por mais que venha a ser um pecador, mas quando ele peca, ele procura se arrepender, ele procura fugir do pecado, aprender a se santificar, a se lavar, a se limpar diante de Deus, porque o que está escrito que nos limpa, que nos lava, que nos purifica é o sangue de Jesus. Não há nada nesse mundo que te purifica do que o sangue de Jesus. Entende? E Deus, como eu falei lá de Adão, ele não se afasta. Deus tinha um compromisso de andar com Adão todo dia, na virada do dia, no cair da tarde. E Deus foi lá falar com Adão, e Adão ele se escondeu por causa do pecado. E Adão ele não reconheceu, ele não assumiu a responsabilidade, ele não confessou, pelo contrário, ele colocou a culpa em Eva. E Eva colocou a culpa na serpente. E ninguém assumiu a sua responsabilidade, porque se assumisse a responsabilidade, com certeza, se arrependesse, Deus tinha perdoado. Mas não, acontece hoje o que aconteceu antigamente.
O homem, com o seu orgulho, com a sua prepotência, com o seu medo, ao invés dele confessar a Deus que precisa, que depende da ajuda dele para se consertar, não, se esconde. Arruma meios, artifícios de culpar o outro, ao invés de se responsabilizar. É como eu falei no início, ninguém pode pecar por mim, ninguém pode pecar por você. Tudo que você está vivendo é frutos das suas escolhas. Tudo que você está colhendo é aquilo que você plantou. Entende? Não tem para onde fugir. Ah, mas o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o fulano me influenciou, mas foi você que se permitiu. Foi você. Se Adão não aceitasse, né, aquela fruta de Eva, estava tranquilo, mas ele aceitou. Quem mandou ele aceitar? É a mesma coisa você. Você ouve todo dia no caminho que você deve andar, ou com pessoas que Deus envia, ou com exemplos que você vê, ou com palavras que chegam até você, com pregações, enfim. Todo dia você conhece aquilo que é certo, que é errado, aquilo que é pecado, que é santo, que é separado, né? Mas é você que decide. É você que decide. Então, a prosperidade, ela está na santidade. E o que é a santidade? É se separar do pecado. Se separar. Você todo dia se autoexaminar. A palavra de Deus diz: se autoexamine. Olhe a trave que está no seu olho antes de olhar o cisco que está no olho do irmão. Então, quantas pessoas hoje, elas vivem olhando a vida dos outros, olhando o pecado dos outros, olhando o mal que os outros fazem, mas ela não olha para a trave que está no olho dela, que muitas das vezes ela comete o mesmo erro. E se não está cometendo, já cometeu. E se não cometeu, tem a probabilidade e a grande chance de cometer também. Por quê? Porque ela está viva, ela é um ser humano, está propícia a erro, e ao invés de estar vigiando, está julgando o outro, está condenando, está apontando o dedo. Entende? Né? É mais fácil você julgar alguém para que todos olhem para o pecado dele, aí você vai estar escondendo o seu. Entende? Então, nós não devemos olhar a trave que está no olho das pessoas. Se a pessoa pecou, o problema é dela. Eu tenho que orar por ela, entrego ela na mão de Deus. Eu vou fazer o quê? Se ela não quer seguir conselho, se ela não quer ouvir, se ela... Eu não posso fazer nada, irmão. Então, segue a vida dela. O problema é dela. Cada um vai colher aquilo que está plantando. Eu vou olhar para a minha vida. Eu vou olhar para a trave que está no meu olho. Eu vou ficar preocupado com o cisco que está no olho de um camarada que ele nem quer tirar, ou ele não quer reconhecer que tem. Você quer ajudar ele e ele não quer ajuda? Entende? Ele não quer, então deixa ele. Hoje tem muita gente cuidando da vida do outro, querendo que o outro ande no caminho certo, querendo que o outro faça a coisa certa, querendo que o outro pare de pecar, querendo que o outro pare de fazer isso, mas ela mesma não olha para ela. Então olha para você. É isso que eu faço. Sabe por quê? Porque eu também sou um pecador, pô. Imagine se eu ficar prestando atenção 100% na vida do outro. Como é que vai ficar a minha vida? Eu não vou conseguir enxergar os meus erros, não vou conseguir enxergar as minhas falhas, não vou conseguir me consertar, não vou conseguir prosperar, não vou conseguir fugir do pecado, não vou conseguir ouvir a voz de Deus, não vou conseguir. Por quê? Porque eu vou estar sendo iludido e enganado. Então, a prosperidade é individual. O pecado é individual. Não adianta você atribuir o seu pecado a outra pessoa. Não adianta eu atribuir o pecado nem o diabo. Ah, foi o diabo. Não, sim, mas está escrito. E isso é a função dele. A função do diabo
se você não sabe, é enganar, iludir, manipular, persuadir e fazer as pessoas viverem na carne. Fazer as pessoas viverem conforme o mundo vive. Tá lá, o mundo jaz no maligno. Então, é viver como a maioria está vivendo. Essa é a função do diabo. Viver pela carne, pela vontade da carne, pelas suas emoções, pelo aquilo que ela quer, pelo momento. E não viver pela fé. Não viver pela palavra de Deus. Não viver pelo bem, pelo reino, pelo amor. Entende? Não viver pelo espírito. Não, é viver do jeito que ela quer. Se você até hoje viveu do jeito que você quer e está dando resultado, você está prosperando espiritualmente, né? Você tem a certeza da sua salvação, você tem paz, você dorme tranquilo, né? Você está prosperando na sua vida sentimental, familiar, na criação de filhos, na vida financeira, está tudo dando certo, sabe? Tá mil maravilhas, irmão, vá na sua fé, irmão. Sabe? Nem se inscreva nesse canal, nem continue assistindo esse vídeo. Vai na sua fé. Se você está prosperando de verdade, sem máscara, sem hipocrisia, sabe? Tá feliz mesmo? Cara, vai que vai. Esse não é o cara certo para você ouvir. Entende? Agora, se assim como eu, você tentou prosperar em todas as áreas da vida, e por mais que tentou, não conseguiu, e por mais que conseguiu, entre aspas, não foi aquilo que você realmente queria, não foi aquilo que realmente você esperava, né? Prosperou para inglês ver, prosperou para as pessoas verem, mas para você mesmo, você não prosperou. Tem muita gente assim, que você olha para o Face dela, olha para o Instagram, para o YouTube, a vida dela causa até inveja. Caramba, mas fulano tá bem financeiramente, fulano tá bem na família, ai que família, casal 20, pá, não sei o que, tal, mas passa um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá, 5 anos, daqui a pouco, desmorona tudo. Separou, traiu, os filhos tá revoltado, a vida financeira agora tem mais dívida do que prosperidade. E vira um boné velho danado. Por quê? Prosperou para inglês ver. Prosperou para as pessoas ver, mas não prosperou de verdade. A prosperidade de verdade, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. A prosperidade de verdade requer sacrifício contínuo, constante, diário, em buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar. Mas as pessoas têm buscado as coisas do mundo. As pessoas têm buscado o caminho mais fácil, mais rápido para prosperar. As pessoas têm buscado, infelizmente, as coisas da carne. Até naturalmente conseguem alguma coisa, mas corre o risco de perder tudo de uma vez só. Entende? Então, você precisa fugir do pecado e se esconder debaixo das asas do Todo-Poderoso, de Deus. Você precisa andar com Deus. Deus, ele não tem vergonha de você. Deus, ele não tem vergonha de você. Deus, ele não vai te julgar, ele não vai te condenar, não vai te criticar, não vai te punir. Deus, ele não vai fazer nada disso. Absolutamente. Pelo contrário. Deus, ele vai te acolher. Deus, ele vai te aceitar do jeito que você está. Tá lá, vinde como estás. Vinde como estás. Deus, ele vai te aceitar como você está. Mas ele não vai permitir que você continue do jeito que está.
Ele vai querer que você mude. Ele vai querer que você confesse. Ele vai querer que você perdoe. Ele vai querer que você se perdoe. Perdoe as outras pessoas se porventura te fez mal. Entende? Ele vai querer que você mude. Troque os sentimentos que estão no teu coração. Troque os pensamentos. Ele vai te orientar. Ele vai te guiar. Mas ele não vai te acusar. Ele não vai te condenar. Entende? Se você se responsabilizar pelos seus atos, ele vai te guiar. Então pare de ficar murmurando, reclamando, colocando a culpa dos seus fracassos e dos seus pecados nas pessoas e até no diabo. Entende? Porque o culpado é o diabo. O diabo é o culpado de tudo e ele já foi condenado por isso. O diabo é o culpado e já foi condenado. Agora, se você não assumir o seu erro, se você não assumir o seu pecado, confessar e buscar ajuda em Deus e através das pessoas de Deus, aí você vai ser condenado, julgado e culpado junto com ele. Não aqui na terra, não. Aqui na terra você vai colher o fruto do pecado, que é a morte, né? As áreas da vida, infelizmente, ao invés de prosperar, quem está vivendo no pecado vai morrer, por mais que aparentemente esteja tudo bem. Entende? É como uma maçã, que por fora está linda, maravilhosa, mas a pessoa vai sustentando aquela casca e por dentro vai apodrecendo, vai oco, até aquela maçã não existir mais. Ou quando descobrirem mesmo, quando abrirem aquela maçã e olhar dentro dela, ver que está podre. Assim é a vida de muita gente. Entende? Então é melhor vivermos na verdade. É melhor. Entende? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não foi eu que falei isso não, pessoal. Está escrito na Bíblia. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a maior prosperidade está na alma. Fechou? Então, se você quer prosperar, busque a Deus, viva no Espírito, fuja do pecado, vigie todo dia.